Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal das 6, com a jornalista Vanessa Cruz, e começamos com uma notícia de última hora que dá conta do descarrilamento de um elétrico em Milão, em Itália, Vanessa. O balanço aponta para já para 2 vítimas mortais, 39 feridos, alguns com gravidade. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, as autoridades ainda estão a tentar retirar vítimas do local. Este elétrico circularia a uma velocidade elevada, embateu num poste de trânsito e depois num restaurante na esquina de um prédio. Fazia o trajeto Piazza della Repubblica e a Piazza Oberdan, onde circulam em Milão os modelos mais recentes deste tipo de transporte. As imagens que nos chegam têm algumas semelhanças com as do acidente do Elevador da Glória, em Lisboa, em setembro do ano passado. Neste acidente em Portugal morreram 15 pessoas, 22 ficaram feridas. Entretanto, e por cá, já se pode circular na A1, na Autostrada do Norte, sem qualquer constrangimento na zona de Coimbra. O piso abateu a 11 de fevereiro, depois do arrebentamento do dique de Casais. Desde o início desta semana, a circulação na Autostrada do Norte já estava a ser feita de forma condicionada. A Brisa tinha prometido concluir a obra de reparação até hoje. Foi isso que aconteceu e, entretanto, de acordo com o Ministério das Infraestruturas, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e o IMT, o regulador, já fizeram a inspeção. Condições de segurança garantidas, a A1 está totalmente reaberta. E Marcelo Rebelo de Sousa promete saber sair do palco, confessa que os amigos já andam a fazer apostas sobre se vai ou não render-se mesmo ao silêncio depois de sair de Belém. Deixa a presidência a 9 de março, está quase, é nesse dia que toma posse o sucessor António José Seguro. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o silêncio vai durar, mas admite que até os amigos mais próximos têm dúvidas. De apostas, de jantares e de almoços, eu recusei isso, mas queriam, garantiam que isto seria sol de pouca dura. Mas eu acho que vai durar, porque acho que é aquilo que, por um lado, corresponde à minha visão do que deve ser um ex-presidente da República. Segundo lugar, porque eu estive na cena política, mesmo quando não estive como comentador desde 1965 e deve ceder-se o lugar a outros. Agora é a altura de outros. O palco agora é de outros protagonistas, é o que diz o Presidente da República em tom de despedida. Esteve hoje em Bruxelas. Despedidas de um lado, regressos de outro. Marcelo Rebelo de Sousa vai reatar a ligação ao PSD quando sair de Belém. Mas só, Ricardo, como militante, sem uma participação direta na vida do partido. Vejo com alguma dificuldade que se queira acabar a vida política e depois se vá a reuniões partidárias e tenha intervenções partidárias. É apenas ser militante do partido que ajudou a fundar. Mas sabe que eu suspendi a militância até ao fim do meu mandato. Suspender a militância até ao fim do mandato significa que, terminado o mandato, eu reato aquilo que tive de ligação a um partido desde a fundação. Mas pode ser de um partido e ter ideias, mas não andar a exprimir politicamente o que quer que seja. É isso que eu entendo que eu devo fazer como antigo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, que está nos últimos dias do mandato, despediu-se hoje das instituições europeias em Bruxelas. Voltou a dizer que não comenta nem vai comentar temas da atualidade. Estamos a fazer este jornal entre Leiria e Lisboa. Eu, Ricardo Conceição, estou em Leiria a partir do Praça Café. A Vanessa Cruz está nos estúdios da Rádio Observador em Alvalade, em Lisboa. E agora, Vanessa, vamos olhar de novo para Pedro Passos Coelho, que volta à carga na pressão a Luís Montenegro. Garante, no entanto, que não está de regresso à vida política. Entre críticas também aos governos de António Costa, o antigo primeiro-ministro atira, sobretudo ao atual governo,
governo PSD-CDS. Desta vez em Coimbra, Passos Coelho voltou a pedir a Luís Montenegro que aproveite o período sem eleições para pôr em prática as promessas e as reformas pelas quais foi eleito. Avisa também que não ter maioria absoluta não é uma desculpa. Sobre o objetivo destas posições que tem assumido publicamente, o que é que diz Passos Coelho? Vasco Maldonado Correia. Pedro Passos Coelho recusa estar de regresso à política. Eu não estou no ativo da política, mas não estou inibido de poder fazer algumas considerações que possam ter ressonância pública ou política, e isso às vezes acontece. E numa semana recheada de recados ao Governo, explica ao que vem. O meu objetivo, eu já disse qual é o de poder contribuir para que a reflexão pública possa ter alguma consequência. O antigo Primeiro-Ministro garante que o timing das recentes aparições é inocente. Porquê neste momento? Não tenho nenhuma intenção particular, porque os senhores registaram essas palavras em circunstâncias em que eu fui convidado a pronunciar-me sobre essas questões. Mas insiste que agora, chegado um longo período sem eleições, não há desculpas para não agir. E agora que esse ciclo eleitoral se fechou, está na altura de pôr em prática, portanto, aquilo que foi a grande promessa com que o PSD chegou ao governo. E para isso é preciso agora não perder mais tempo. O social-democrata culpa o sucessor na chefia do governo pela estagnação do país. Ao fim de 8 anos, que foi o tempo em que o Dr. António Costa chefiou o governo, o país esteve numa paralisia grande em matéria de transformação económica. Sendo que para Montenegro continuam avisos. Aquilo que eu quis chamar a atenção, e repito, é que não é pelo facto de não haver uma maioria absoluta que os governos estão impedidos de apresentar as suas ideias, os seus projetos, as suas propostas de reforma. E, portanto, eu espero que o governo se sinta incentivado a fazê-lo. E apelos à ação. Um governo só pode dizer aos eleitores: deem-me o apoio que o Parlamento não me dá, se confrontar o Parlamento com as suas iniciativas. Não confrontar. Pedro Passos Coelho, na quarta aparição no pós-presidenciais, mais uma vez com recados para o governo de Luís Montenegro, em Coimbra aproveitou também para pedir ao Parlamento uma reforma dos serviços de informações. Pedro Passos Coelho esteve hoje em Coimbra, discursou numa homenagem ao juiz conselheiro Júlio Pereira. Ainda tem agenda ao final da tarde, daqui a cerca de 1 hora, em Lisboa. E Vanessa Cruz, Luís Montenegro foi, entretanto, confrontado com as palavras de Pedro Passos Coelho. Sem as querer comentar diretamente, diz o Primeiro-Ministro que tem outras prioridades. A minha tarefa é governar o país, é responder àquilo que são os anseios, as necessidades, as expectativas das pessoas, das famílias, das empresas. Eu não vou desviar-me desse foco, eu estou focado nisso. É isso que as pessoas querem de mim, não querem que eu seja comentador, querem que eu seja um executor. Luís Montenegro, ainda assim, a sublinhar que é um executor, um recado para Pedro Passos Coelho. Entre um ponto de situação muito mau e a luz ao fundo do túnel, o presidente da Associação Empresarial do Concelho de Pombal alerta para os problemas que as empresas ainda enfrentam depois da tempestade, mas está satisfeito com as linhas de apoio anunciadas pelo Governo. A região centro do país foi uma das zonas mais afetadas pelo mau tempo e Horácio Mota dá conta de um cenário de destruição na emissão especial da Rádio Observador esta tarde, aí em Leiria. O presidente desta Associação Empresarial de Pombal diz que, apesar de se sentir abandonado pelo Governo, considera que as medidas de apoio que foram anunciadas são positivas. O Governo, acho que, apesar de nos ter deixado aqui um bocado abandonados, atuou rápido e criou umas linhas de apoio que eu acho que são bastante robustas. Talvez pudesse haver mais algumas medidas para pequenos negócios muito similares àquelas que existem para os individuais. Agora, para as empresas, eu acho que são bastante robustas e eu considero-as boas. As linhas do IFP são excepcionais. Aqui o balanço feito pelo presidente da Associação Empresarial de Pombal. Embora a energia já tenha voltado ao Concelho, ainda não há comunicações. Horácio Mota diz que as empresas estão a ser ainda muito afetadas. Um mês depois estamos num ponto muito mau. Apesar de já termos luz praticamente restabelecida, continuamos sem comunicações. E isso é um fator que neste momento está, e desde o início, a penalizar muitas empresas, prejudica imenso a atividade das empresas. Palavras do presidente da Associação Empresarial do Concelho de Pombal nesta emissão especial da Rádio Observador. E ainda há 19
19 pessoas a viver em centros de alojamento aqui no concelho de Leiria. Um mês depois da passagem da depressão a Cristina, o balanço é feito pela diretora do Departamento da Coesão Social da Câmara de Leiria. Esteve há pouco no Explicador da Tarde Política, nesta emissão especial. Ana Filipa Soledade explicou que ainda estão em fase de avaliação os danos que a tempestade causou e faz esse balanço do número de municípios que ficaram desalojados. Tivemos 136 pessoas alojadas ao longo destes dias nestes centros de alojamento e que ainda permanecem? Sim, neste momento temos 19. Ou seja, já conseguimos encontrar... 19 ainda? Sim, ainda temos 19 pessoas, porque tivemos, por exemplo, prédios que ficaram em risco de desabar e, portanto, ainda temos vários agregados familiares que são dessa mesma habitação. É o balanço feito pela diretora do Departamento de Coesão da Câmara de Lisboa. Explica também que foi preciso ir para o terreno com equipas de apoio móveis para contornar os problemas de comunicação e chegar a todas as aldeias do concelho. Que palavras ditas aqui na emissão especial que estamos a fazer em Leiria por parte desta responsável da Câmara Municipal de Leiria. E o antigo Ministro da Educação, João Costa, defende que qualquer mudança no sistema de ensino não pode ser baseada na escassez de professores. E João Costa pede ao Governo que não se precipite na fusão do primeiro com o segundo ciclo. Defende o antigo Ministro da Educação de António Costa, do último governo do Partido Socialista, que qualquer alteração profunda na estrutura deste sistema não pode estar relacionada com a falta de recursos humanos e tem algumas dúvidas sobre esta intenção do Governo da fusão do primeiro com o segundo ciclo, de virem a ter um professor único até ao 6º ano. Isso não pode ser nunca a razão para uma mudança destas, não é? Ou seja, a mudança tem que ser, em primeiro lugar, por razões pedagógicas e para a melhoria das aprendizagens dos alunos. Eu tenho dúvidas sobre um professor único até ao 6º ano. Porquê? Porque a partir de uma determinada altura, os conteúdos, as disciplinas já vão assumindo um grau de complexidade e de especificidade que não são compatíveis com um professor generalista. O antigo Ministro da Educação pede prudência ao Executivo de Luís Montenegro. João Costa acredita que esta medida deve ser testada em algumas escolas antes de ser utilizada em todo o território nacional. Eu gosto sempre de fazer a experimentação antes de aplicar. Será de pilotar isto com alguma rede de escolas. Eu iria para uma medida mais cautelosa de eventualmente fazer aqui uma pilotagem com algumas escolas antes de generalizar. Acho que seria mais avisado. João Costa, antigo Ministro da Educação, entrevistado pelo jornalista João Lourenço, pede um debate profundo e alargado antes de qualquer mudança no sistema de ensino e desta eventual fusão admitida pelo Governo do primeiro com o segundo ciclo. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 27 de fevereiro. Vai ser uma tarde-noite de jogos da Primeira Liga de futebol. Primeiro Porto Aroca, às 6h45. Vamos em direto até ao Estádio do Dragão. Ricardo Loureiro, que 11 é escolhido por Francesco Farioli e também pelo treinador do Aroca. 11 já conhecidos a cerca de 45 minutos para o pontapé de saída. No Porto, Diogo Costa é o guarda-redes, depois Alberto Costa, Bednarek, Kivior e Zaidu, Pablo Rosário, Fradolte, Gabri Veiga, PP, Gul e Piłsudski como homem mais adiantado nesta linha de 3 jogadores. Há uma alteração em relação ao último jogo, sai o castigado Alan Varela e entra Kivior. Aroca com a Rua Barrena, Diogo Monteiro, Bas Kuipers, Ravi Sanchez e José Fontane, Joará, Fukui, Pablo Gonçalves, Teresa, Brian Mancilha e Barbero. É um final de tarde primaveril na cidade do Porto. São esperados mais de 45 mil espectadores na Casa Forte dos Dragões. No apito, Ianco Basílica, nas imagens, Rui Costa e na rádio, Observador, claro. Até já. Até já, Ricardo Loureiro. Depois deste Porto Aroca, é a vez do Sporting receber em Alvalade o Estoril às 8h45. São jogos com relato aqui na Rádio Observador. Já foram divulgadas, entretanto, as datas e horas que faltavam nos jogos das equipas portuguesas na Liga Europa. O Futebol Clube do Porto vai defrontar os alemães do Stuttgart a 12 de março. O sorteio foi hoje, Vanessa, não é? O sorteio foi hoje ali ao final da manhã. Diz-nos lá então com quem é que vão jogar as equipas portuguesas.
O Porto com os alemães do Stuttgart, a 12 de março, primeira mão às 5h45. No mesmo dia, mas às 8 da noite, o Braga mede forças com os húngaros do Ferencváros. A segunda mão, no caso do Braga, é na Hungria, dia 18 de março às 3h30 da tarde. Quanto ao Futebol Clube do Porto, recebe os alemães do Stuttgart no Dragão, no dia a seguir, dia 19 de março às 8 da noite. Na Liga dos Campeões, já tinha sido anunciado ao início da tarde que o Sporting vai jogar frente ao Bodo Glimt, dia 11 de março às 8 da noite, na Noruega. A segunda mão é em Alvalade, a 17 de março às 5h45 da tarde. O Estado português registrou um excedente de 1.824 milhões de euros no mês passado, em janeiro. É uma melhoria de 188 milhões de euros, é o que está plasmado na síntese da execução orçamental. Um resultado justificado por um crescimento da receita, mais de 6%, que foi superior ao da despesa, que aumentou 5%. As histórias das pessoas que perderam a vida nas tempestades têm sido contadas numa grande reportagem publicada no Observador. Conhecemos agora a história da moçambicana Elda Muyanga, 28 anos. Estava em Portugal há 2 semanas, quando a força do vento destruiu a casa amovível onde estava a viver, provisoriamente, perto da praia de Vieira de Leiria. E esta mulher, jovem, de 28 anos, acabou por morrer quando tinha, Vanessa, no fundo, acabado de cumprir um sonho. Sim, quando era mais nova dizia que queria ser hospedeira, mas a primeira vez que andou de avião foi mesmo nesta viagem recente que fez para Portugal, onde queria estabelecer-se. Estava à procura de trabalho. Foi modelo em Moçambique, uma modelo inconformada. A Elda tirou relações internacionais, queria ser diplomata também. Apanhou um frio louco, como lhe chamou, em Vieira de Leiria, muito frio para alguém que vinha de terras bem quentes. Ainda ligou ao contacto que tinha em Portugal naquela madrugada da depressão Christine, com medo, a sentir a casa a abanar. Já ninguém foi a tempo de a salvar. Esta história de Elda Muyanga é uma das 15 vítimas mortais da passagem da tempestade Christine, que estamos a contar numa grande reportagem realizada pelo Pedro Jorge Castro. É também um trabalho multimédia que está disponível no site do Observador, em observador.pt, e contamos a história das 15 vítimas que oficialmente foram vítimas mortais da tempestade Christine e do mau tempo que se abateu sobre o país. Estamos também por isso mesmo a fazer esta emissão especial a partir de Leiria, quando se assinala um mês da passagem da tempestade.